Então, caros colegas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço que tomem os vossos lugares, por favor. Portanto, estamos dou a segunda parte da nossa reunião por iniciada, de acordo com a grelha de tempos que definimos. Relembro que o Sr. Secretário de Estado terá 10 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares 5 minutos cada com resposta imediata e, no final, haverá, se necessário, uma segunda ronda, podendo os deputados que o pretendam dispor de até 1 minuto e meio, respondendo o Sr. Secretário de Estado no final do conjunto das intervenções. E assim sendo, Sr. Secretário de Estado, renovando os votos de boas-vindas, tem a palavra. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Como sabem, este último Conselho Europeu, que decorreu na semana passada, dias 14 e 15, era de desfecho bastante incerto, atendendo, em particular, ao posicionamento que um dos Estados-membros, a Hungria em concreto, tinha vindo a adotar até ao início do Conselho Europeu, contestando partes significativas, designadamente 2 dos elementos mais importantes que constavam da agenda, a saber, a abertura de negociações com vista à adesão da Ucrânia e a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. E atendendo a esse posicionamento da Hungria, todos os líderes chegaram a Bruxelas para o Conselho Europeu num contexto de enorme incerteza quanto ao que seria o desfecho desse mesmo Conselho Europeu, se terminaria com um sucesso, se terminaria totalmente bloqueado e incapaz de tomar uma decisão designadamente nestes 2 temas que referi, eventualmente se prolongaria no tempo, enfim. A conclusão a que hoje, agora, já olhando em retrospectiva, podemos retirar é de um resultado um pouco agridoce. Doce na medida em que, no que diz respeito ao tema do alargamento, foi de facto possível chegar a conclusões, as conclusões que vinham sendo preparadas até este Conselho Europeu e que constituem passos muito significativos, de facto, em matéria de avanço no processo de alargamento de vários dos países candidatos. Designadamente, em relação à Ucrânia e à Moldova, a decisão de abertura de negociações, um passo muitíssimo importante e que era muito aguardado por estes 2 Estados candidatos. Em relação à Geórgia, a quem no ano passado tinha sido reconhecida a perspectiva europeia, é agora atribuído o estatuto formal de país candidato, no pressuposto de que a Geórgia cumprirá ainda um conjunto de requisitos ou de condições que foram estabelecidos o ano passado e alguns dos quais ainda carecem de trabalho significativo para serem atingidos. Em relação à Bósnia, os 27 afirmaram um compromisso no sentido de vir a abrir negociações no futuro assim que esteja atingido um grau de conformidade suficiente com os critérios que também foram oportunamente estabelecidos e que ainda também não estão totalmente verificados, mas há este compromisso de que assim que o sejam, essa decisão possa ser tomada e o compromisso de reavaliar a situação em março do próximo ano, com vista à tomada de uma decisão. E depois um apelo relativamente à Macedónia do Norte para que conclua o processo de revisão constitucional a que se comprometeu, o mais rapidamente possível, a fim de que possa haver uma concretização efetiva da decisão tomada o ano passado de abertura das negociações. Em geral, em relação aos Balcãs Ocidentais, houve um reconhecimento do plano recentemente apresentado pela Comissão Europeia, o plano de crescimento para os Balcãs, muitíssimo importante, porque designadamente concretiza a chamada, aquilo que se tem vindo a designar por uma integração gradual, isto é, a possibilidade de, mediante o cumprimento de uma série de requisitos e a realização de um conjunto de reformas importantes e, portanto, com condicionalidade, os países dos Balcãs virem a ser integrados
progressivamente em algumas políticas europeias, ainda antes da sua adesão efetiva à União Europeia. Mas eu diria que muitíssimo importante foi também neste capítulo do Conselho Europeu, não só as decisões tomadas em matéria de alargamento, mas a associação clara, expressa, notória entre o tema do alargamento e o tema das reformas internas da União Europeia, a fim de se preparar para poder acolher novos Estados-membros. Isto é algo que Portugal tem vindo é um ponto em que Portugal tem vindo a insistir há bastante tempo. Foi talvez dos primeiros Estados-membros a chamar a atenção para a necessidade de, assim que avançamos, à medida que avançamos e em paralelo com os avanços que damos em matéria de alargamento, ser necessário também dar passos significativos na reforma interna da União Europeia para criar a chamada capacidade de absorção e permitir acolher novos Estados-membros. Isso foi afirmado pela primeira vez pelos líderes na Cimeira Informal de Granada, em que se reconheceu que ambas as matérias têm que andar em paralelo, e novamente aqui, nas conclusões do Conselho Europeu de dezembro, muito claramente, logo no título, alargamento e reformas, e depois uma afirmação muito clara de que os trabalhos em ambas as frentes deverão avançar em paralelo e que tanto os futuros Estados-membros como a União Europeia têm que estar preparados no momento da adesão. Portanto, até a adesão, há um trabalho de casa intenso por parte dos países candidatos para cumprir os critérios de Copenhaga, mas há também um trabalho intenso a que a própria União Europeia, que os próprios 27 se têm de dedicar para se reformarem em matéria de políticas europeias, em matéria de orçamento europeu, em matéria de funcionamento e organização institucional da União Europeia, para poder funcionar com mais de 27 Estados-membros, e esses trabalhos devem correr em paralelo e devem estar ambos prontos no momento da adesão, e isso é totalmente coincidente com aquilo que tem sido a visão de Portugal e ficou aqui afirmado de forma muito clara, e eu creio que isso é significativamente relevante. Esta foi a parte, eu diria, doce. A parte agri foi aquela em que não foi possível concluir um acordo a 27 em torno da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual e, em particular, nesse seio, quanto à ajuda, à assistência financeira a prestar à Ucrânia. O que estava previsto era um pacote de 50 mil milhões de euros de financiamento de longo prazo à Ucrânia e não foi possível obter um acordo dos 27. Houve um acordo a 26, isso ficou expresso também nas conclusões. Os 26 acordaram quanto aos termos desta revisão do quadro financeiro plurianual, mas a matéria carece de unanimidade, não foi possível adotá-la e, portanto, isso ficou adiado para um novo Conselho Europeu que se realizará no dia 1 de fevereiro, a fim de tentar encontrar uma solução para este tema que não ficou aqui totalmente resolvido, devido à insistência de um Estado-membro, como é sabido, a Hungria, em não dar o seu apoio a essa revisão do quadro financeiro plurianual e, em particular, nesse seio ao apoio financeiro à Ucrânia. Bom, para além destes dois temas, houve também uma discussão estratégica entre os líderes em torno da atual situação no Médio Oriente, que não resultou em conclusões, mas que foi uma discussão importante na tentativa, uma vez mais, de aproximar posições no seio da União Europeia em torno do conflito israelo-palestiniano. Há, como tem sido habitual em todos os conselhos europeus anteriores, uma ampla referência à situação que se vive na Ucrânia, à guerra, à invasão da Rússia sobre a Ucrânia, nos termos que são já, enfim, conhecidos e, portanto, reafirmando que elas têm sido as posições tradicionais da União Europeia nesta matéria. E depois, como é também habitual nos Conselhos Europeus do final do ano, de dezembro, há também um longo capítulo sobre o tema da segurança e defesa, com a reafirmação também da necessidade, que tem sido muito evidente e muito reconfirmada e salientada, sobretudo desde o ano passado, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, a necessidade da União Europeia reforçar
a sua segurança e defesa e essa dimensão, na sequência também do que foram as afirmações dos líderes na Declaração de Versalhes e da aprovação da bússola estratégica e, portanto, todo o trabalho que está em curso em diversas frentes para consolidar e reforçar a dimensão de segurança e de defesa e esse pilar da própria União Europeia. Também, como tem sido habitual nos últimos Conselhos Europeus, um debate estratégico sobre migrações e uma referência a outros temas recentes de política internacional. E depois, por fim, o compromisso de prosseguir os trabalhos em torno da definição da agenda estratégica para o próximo mandato europeu, que já se iniciaram, designadamente na Cimeira de Granada, e que estão em curso, e que até ao verão se prevê que esteja concluída, então, a definição desta agenda estratégica, que definirá os principais pilares, as principais prioridades, as linhas de ação do que virá a ser a ação da União Europeia no próximo ciclo, portanto, passadas as eleições europeias, no próximo mandato europeu. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Estado de Estado. Iremos, portanto, proceder à primeira ronda de intervenções. Intervirá o PSD, como consta da nossa grelha, em primeiro lugar, através da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira e Paulo Muniz. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo, Senhoras e Senhores Deputados. Relativamente ao apoio à Ucrânia, gostaríamos de começar por referir que o PSD se congratula com as conclusões do Conselho Europeu. No entanto, são efetivamente, como bem descreve, decisões agridoces, ou eu diria mesmo que amargas, porque discordamos que estas decisões sejam tomadas a 26 com a saída da sala do Presidente húngaro. Do Primeiro-Ministro húngaro. Ora, nem esta atitude é um método de decisão, nem a prática pode ser generalizada, porque é um regresso a uma prática de chantagem que não é correta. E, como todos sabemos, a não aprovação da ajuda financeira à Ucrânia coincide com uma situação idêntica do Congresso americano, de consequências imediatas ainda mais dramáticas. Mas se há uma coisa absolutamente evidente, é que uma derrota da Rússia na Ucrânia é absolutamente vital para o futuro da Europa. Sr. Secretário de Estado, é nosso entendimento que o apoio europeu continuará a chegar à Ucrânia caso o Conselho Europeu consiga em janeiro, na próxima Cimeira Extraordinária, o que Viktor Orbán não permitiu na semana passada, ou seja, um novo pacote financeiro de 50 milhões de euros. E por isso perguntamos, o Governo português considera que essa ajuda chegará a tempo? Considera que aliados e ucranianos deverão adaptar as respectivas estratégias a uma guerra prolongada? Sr. Secretário de Estado, com efeito, uma vitória da Rússia seria desastrosa para o futuro da Europa. A ameaça de Putin num cenário destes teria todas as condições para alastrar outras fronteiras, algo que paira sempre nos seus discursos, como aconteceu na semana passada, ao prevenir a Finlândia que irá ter problemas depois de aderir à NATO. Ora, o presidente russo avisou a Finlândia que terá problemas com a Rússia por ter aderido à NATO e alertou que a relação amigável entre os dois países poderá passar a ter problemas após esta adesão, avisando que vai ser criado o Distrito Militar de Leningrado, a noroeste, e concentrar ali unidades militares. A Finlândia é o Estado-membro da União Europeia com maior fronteira com a Rússia, 1.340 km, tendo optado por abandonar a sua tradicional política de neutralidade após o início da invasão russa na Ucrânia e completou a sua entrada na NATO em tempo recorde em abril último. Nesta sequência, a Finlândia e os Estados Unidos chegaram a um acordo de cooperação que permitirá às tropas norte-americanas utilizar 15 bases militares no país nórdico, sendo que esta medida irá reforçar a defesa da Finlândia, permitindo a presença e treino de forças norte-americanas e o armazenamento de material de guerra no seu território. E o que lhe queria perguntar é se o Governo português considera esta situação preocupante para a União Europeia e que leitura faz o Governo português destas ameaças de Putin. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. Começo por falar no tema do alargamento que foi abordado no Conselho Europeu e, em particular, a preocupação que temos manifestado de como, no novo formato, na nova organização que irá surgir no pós-alargamento, se salvaguardam as posições no processo decisório de Portugal, isto é, hoje em dia há uma regra da unanimidade que nos confere uma força e um poder decisório que nós queremos perceber como vai estar salvaguardado num futuro alargamento,
Eu recordo que o Sr. Presidente Macron, no encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, falou numa possibilidade de haver uma Liga A e uma Liga B de países no quadro da União Europeia, e a pergunta que lhe faço é, neste momento, qual é a tendência? Nós sabemos que, porventura, será necessária a revisão dos tratados de funcionamento da União Europeia, mas a pergunta que lhe faço é que garantias é que nós temos do ponto de vista do nosso país para, neste novo alargamento, continuarmos a ter o peso decisório que também nos confere importância no quadro da construção do projeto da União Europeia. O segundo aspecto tem a ver com os fundos europeus, em particular do PRR. Para além dos 23% de projetos sinalizados com risco crítico e com derrapagem, e aproveito para lhe perguntar se o Governo português notificou a Comissão das razões desta grave derrapagem, trago-lhe um tema que não posso deixar de abordar e que nos causou profunda consternação e indignação. O Sr. Primeiro-Ministro, quarta-feira, disse que qualquer que venha a ser o próximo Governo tem até 2026 para completar o pacote da habitação, e recordo na similitude dos números que a todos nós nos recordará algo interessante, 3.200 milhões de euros do PRR para construir 32 mil fogos até 2026. Repare na hipocrisia da afirmação do Sr. Primeiro-Ministro. Ele, Primeiro-Ministro, com esta responsabilidade primeira, está a chutar para o próximo Governo, em 2 anos, 24 a 26, construir aquilo que ele não construiu no seu tempo. E, portanto, significa isso que nós vamos ter aqui, provavelmente, por culpa deste Governo, e eu recordo que o Ministro com a pasta da habitação chamava-se Pedro Nuno Santos, novamente um incumprimento e um não aproveitamento dos fundos do PRR para um dos setores mais estruturantes da sociedade portuguesa, que é a habitação. A habitação tem um efeito transversal na fuga dos jovens, na constituição de família, na pirâmide demográfica, e é este Primeiro-Ministro demitido que vem dizer que o próximo Governo terá que necessariamente fazer 32 mil fogos, e volto a frisar, com um número que todos nós conhecemos, 3.200 milhões de euros. O mesmo valor que este mesmo Primeiro-Ministro decidiu enterrar na TAP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, tem 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, em relação às decisões que foram tomadas em matéria de alargamento, saudamos também, naturalmente, essas decisões que foram tomadas, como referi na minha intervenção inicial, designadamente em relação à Ucrânia. É certo que o método, a forma como se atingiu essa decisão, em concreto em relação à Ucrânia, foi original, mas é o que está previsto nos tratados e, portanto, cumpriram-se inteiramente as regras de decisão e, felizmente, foi possível encontrar uma forma, ainda que original, para se poder tomar essa importante decisão em relação à Ucrânia. Em relação a não ter sido aprovada ainda a ajuda em relação à ajuda financeira à Ucrânia, naturalmente que isso me preocupa, mas estou absolutamente confiante que no próximo Conselho Europeu, em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, será possível encontrar uma solução, idealmente a 27, se não a 26, uma vez que há claramente um apoio notório e indiscutível a 26 a esse respeito. Quanto à ameaça que a Rússia representa, ela é clara e indiscutível, se não antes, seguramente desde o dia 24 de fevereiro de 2022, e ela espalha-se de forma, infelizmente, muito dramática na Ucrânia, mas ela existe mesmo para lá disso. E é notório, por exemplo, o recurso à tentativa de, enfim, tornar, que a Rússia tem levado a cabo, de transformar tudo em armas, seja os cereais, seja a energia, seja neste momento com ataques híbridos e tentativas de instrumentalização de migrantes nas fronteiras com a Finlândia, justamente referiu-se à situação da Finlândia. Isso é também objeto de, está referido também, há pouco não o mencionei, mas está referido também no parágrafo 30 das conclusões do Conselho Europeu, e naturalmente que esses ataques híbridos e essas formas de ameaça nos preocupam e, naturalmente, em relação à Finlândia em particular, pela sua proximidade geográfica, pela longa fronteira física que tem com a Rússia, manifestamos toda a solidariedade e creio que é muito positivo que tenha havido, em tempo recorde, podemos dizê-lo, uma adesão da Finlândia à NATO. Creio que isso é um desenvolvimento muitíssimo positivo neste contexto. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Muniz,
Quanto à questão da Liga A ou da Liga B, enfim, tem havido várias sugestões de reconfiguração da União Europeia, designadamente através de, por exemplo, tem-se falado de círculos concêntricos, etc. Nós entendemos que essas visões ou essas abordagens não são as mais positivas, justamente por terem implícita uma noção de hierarquização entre aquilo que seria um núcleo e aquilo que seria a periferia, ou aquilo que seria uma primeira classe e uma segunda classe, enfim, uma Liga A, uma Liga B, como queira chamar. E por isso não é esse tipo de reforma da União Europeia que nós temos vindo a preconizar. Pelo contrário, é já subejamente conhecido dos senhores deputados aquele que tem sido o modelo que o Primeiro-Ministro tem sugerido de maior flexibilidade, porque necessariamente numa União Europeia há 30 e tal Estados-membros, será necessário haver arranjos mais flexíveis e diferenciados, mas sem qualquer tentativa excludente e sem qualquer lógica de hierarquização. E, portanto, a lógica de uma União Europeia como uma casa comum, em que todos participam, mas em que podem, depois, de acordo com a sua livre vontade, decidir integrar-se mais em determinadas políticas ou menos, mas nunca numa lógica de primeira classe ou de segunda classe. Quanto à unanimidade, a posição tradicional de Portugal tem sido a de disponibilidade para admitir a utilização de cláusulas passarela com vista a transitar de uma regra de unanimidade para uma regra de maioria qualificada em diversos domínios de política europeia, mas não propriamente no que diz respeito à política externa. E, portanto, a matéria de política externa, atendendo à existência de interesses nacionais específicos, consideramos que essa é uma matéria onde a regra da unanimidade continua a fazer sentido. Depois, o Sr. Deputado Paulo Muniz esqueceu-se que isto era uma audição sobre o Conselho Europeu e decidiu fazer política nacional. E, portanto, veio aqui trazer um conjunto de temas que nada têm a ver com aquilo que foram as discussões dos líderes no Conselho Europeu. Mas, ao Sr. Deputado, eu também, já agora, não vou fugir a responder-lhe. O Sr. Deputado, eu não percebi se é por desatenção ou por um grande descaramento, sinceramente, que consegue falar do dia de hoje de derrapagem a propósito do PRR. Quando ficou ontem a saber-se que a União Europeia aprovou o 3º e o 4º desembolsos do PRR. Só um outro país, para além de nós, a Itália, tem já o 4º desembolso aprovado. Portanto, Portugal está na linha da frente daquilo que é a execução do PRR. Somos um dos únicos 2 Estados-membros que já tiveram o 4º desembolso aprovado e que vai ser, aliás, entrar nos cofres nacionais nos próximos dias, na próxima semana. Isto mostra, de facto, o nível de execução que tem vindo a ser feito dos marcos, das metas, o trabalho muito intenso, que ainda ontem, aliás, foi reconhecido pelo Sr. Presidente da República, de uma aceleração enorme na execução até física e financeira do PRR. Portanto, ao Sr. Deputado, eu percebo a sua vontade de querer fazer política, porque estamos a aproximar-nos de eleições e, portanto, foge-lhe o tema do Conselho Europeu para a pequena discussão política. Mas já agora atualize, Sr. Deputado, porque se há dia em que não faz sentido falar de qualquer derrapagem do PRR, é o dia em que é amplamente reconhecido que Portugal está na linha da frente, está no pódio da execução do PRR e, portanto, não vale a pena, sinceramente, entrar por aí. O que o Primeiro-Ministro disse a propósito do PRR é que é mais útil ao próximo governo, qualquer que ele venha a ser, dedicar-se a executá-lo do que a renegociá-lo, Sr. Deputado. E, portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro afirmou foi que não seria de acordo com o interesse nacional e não seria benéfico para os portugueses perder tempo a renegociar um PRR, mas sim colocar todo o enfoque na sua execução, como nós temos vindo a colocar com manifestos resultados reconhecidos pela Comissão Europeia, reconhecidos pelo Presidente da República, reconhecidos pelas várias entidades que não estão propriamente interessadas em tentar ganhar ganhos políticos imediatos para as próximas eleições. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão em seu nome o deputado João Paulo Rebelo e a deputada Cristina Mendes da Silva. O Sr. deputado João Paulo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, bem como os colegas deputados e deputadas aqui presentes nesta audição. E queria, muito rapidamente,
utilizar esta minha intervenção para fazer aqui um conjunto, diria, de saudações. A primeira, desde logo, ao Sr. Secretário de Estado, por estar aqui, na circunstância que vivemos, a prestar a sua última performance, digamos, esclarecedora nesta comissão e saudá-lo pela forma sempre muito colaborante, cooperante, como trabalhou com esta comissão ao longo destes quase 2 anos de trabalho. Saudá-lo também pela forma especialmente, digamos, interventiva que teve com o Sr. Primeiro-Ministro também nestas temáticas dos assuntos europeus, tão determinantes para o desenvolvimento também do nosso país, e saudá-lo muito particularmente por estas conclusões deste Conselho Europeu, e o Sr. Secretário de Estado também já o referiu, não só trazerem, digamos, as notas relativamente ao alargamento, mas dizerem mesmo alargamento e reformas. E sublinho aqui as reformas, porque efetivamente essa foi sempre a intervenção do governo português, foi alertar para a necessidade, naturalmente, de, a par com o alargamento, serem equacionadas, de facto, as arquiteturas institucionais e financeiras de uma Europa que, necessariamente, a 27 é diferente de uma Europa a 15 e, evidentemente, necessariamente diferente de uma Europa a 30 e qualquer coisa países, como prevemos num futuro próximo. E, portanto, diria que a posição que Portugal sempre defendeu vingou a nível europeu. Recordo que a oposição muitas das vezes acusou, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, de estarmos a dificultar o alargamento, estarmos a obstaculizar, estarmos a levantar problemas e muito particularmente preocupados com a questão da Ucrânia, e este Conselho, de facto, se alguma coisa vem fazer, é dar razão à tal precaução, ao tal aviso, às tais cautelas que o governo português sempre recordou serem absolutamente essenciais. Eu queria saudar também justamente o Governo por estas notícias que o Sr. Secretário de Estado acabou por referir agora na sua parte final da intervenção, de que estamos no pelotão, quer dizer, nós não podemos estar em melhor pelotão, estamos apenas acompanhados da Itália nesta performance relativamente ao que é a execução do PRR. Eu, como se costuma dizer, acho que o Sr. Deputado Paulo Muniz perdeu uma boa oportunidade para estar calado, porque escusava de passar por esta... Eu já sei que o Sr. Deputado Paulo Muniz usou deste expediente de ter estado permanentemente a falar enquanto o Sr. Secretário de Estado lhe dizia o que é de facto óbvio. Quer dizer, acho que é óbvio e resulta óbvio para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir agora ou no futuro. Então, pôr em causa a execução de um plano que de facto está reconhecido, porque estamos Bom, o relatório está seguramente em conformidade com o que são os reembolsos que o país está a fazer. Sr. Deputado Paulo Muniz, não fique extremamente preocupado. Julgo que estava aqui a arranjar a forma de desculpar a incapacidade para executar que um futuro governo do PSD virá a ter. Ora, como estamos convencidos que não vai haver futuro governo do PSD, pode também o Sr. Deputado Paulo Muniz estar descansado relativamente à vossa incapacidade de executar, e peço desculpa à minha colega Cristina Mendes da Silva e alguma tolerância ao Sr. Presidente, porque lhe queria ter naturalmente deixado mais tempo para a sua intervenção. Muito obrigado. A senhora deputada tem pouco tempo para dizer muitas coisas, faz favor. Vou tentar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimento os caros colegas, um cumprimento especial para o Sr. Secretário de Estado e vou reiterar todas as saudações que o meu colega colocou, pondo em primeiro lugar realmente o papel importante que o Sr. Secretário de Estado teve nesta passagem de testemunho de tudo o que que representa a Europa neste momento para o nosso país e que esta Comissão realmente esteve à altura. Cumprimento também, de uma forma especial, toda a equipa técnica que acompanhou os trabalhos, assim como o Sr. Presidente desta Comissão, que soube sempre criar um bom ambiente para que os trabalhos fluíssem.
A minha questão era muito rápida e eu vou resumi-la ainda mais e tem a ver com o futuro. Tem a ver realmente com o Conselho Europeu que vai adotar a próxima agenda estratégica até o verão de 2024, como o Sr. Secretário de Estado falou, e eu colocava a tónica em 4 aspectos: guerra da Ucrânia, migração, luta contra o antissemitismo, a COP28 nas questões de alterações climáticas e a questão da segurança e da defesa. Isto porquê? Porque julgo que estes temas se unem e fazem depender uns dos outros. É naturalmente falta de segurança quando temos uma guerra na nossa Europa, mas também tudo o que fazemos com os seres humanos que atravessam os oceanos e que vêm para ter com a Europa, na expectativa de terem uma vida, um sonho de vida de futuro, também não é louvável. Por isso eu estava a querer perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual será o contributo de Portugal, que teve sempre uma marca muito da área social, sobretudo naquilo que foi o conseguir acionar o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Cimeira do Porto. Como é que no futuro poderá realçar ainda mais estes interesses sociais, tendo em conta as pessoas que são vítimas quer da guerra, quer das migrações climáticas, quer da própria migração, que também tanta falta faz à nossa União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, Sr. Deputado Cristina Mendes da Silva, começo por agradecer as saudações iniciais que me dirigiram e na verdade, retribuir não só aos dois senhores deputados, mas a toda a Comissão e ao Sr. Presidente, todo o trabalho conjunto que fomos fazendo ao longo destes quase 2 anos, as múltiplas sessões que aqui tivemos de prestação de contas, quer a propósito dos Conselhos Europeus, quer no âmbito das audições regimentais regulares. Creio que quero agradecer a atenção de todos e a disponibilidade de todos. Creio que aqui fizemos um trabalho importante de esclarecimento, de prestação de contas, de ir dando conta daqueles que são os desenvolvimentos da política europeia, sempre muito dinâmica, sempre muito diversificada. Mas, apesar de tudo, creio que o balanço é bastante positivo. Nos últimos tempos conseguimos avançar muito significativamente num conjunto de dossiês que aqui temos discutido múltiplas vezes. Ainda esta semana foi pródiga no fecho de grandes negociações sobre dossiês importantes em matéria de migrações, por exemplo, em matéria de reforma da governação económica, etc. E em matérias tão inovadoras como a inteligência artificial, por exemplo, e é muito importante o acompanhamento que este Parlamento, que os senhores deputados, enquanto representantes da nação, fazem dos trabalhos da União Europeia e daquilo que é o papel do governo português nas instâncias europeias. Pela minha parte, foi um gosto ao longo destes 2 anos poder aqui prestar contas e poder esclarecer, enfim, da melhor maneira que pude, todos estes desenvolvimentos e quero agradecer toda a colaboração e o trabalho muito próximo que aqui fizemos. Nesta que é a última vez que aqui estou perante a Comissão de Assuntos Europeus e, não obstante algumas picardias momentâneas, creio que tivemos aqui sempre um bom ambiente bastante distendido e de propício ao esclarecimento e eu, pela minha parte, tentei sempre ser, naturalmente, o mais claro e o mais completo possível naquelas que foram as minhas intervenções, tentando dar conta da atividade que temos vindo a desenvolver no plano europeu, onde se jogam, de facto, interesses muito importantes para o nosso país. E, de facto, um dos temas que Portugal tem vindo a frisar muito significativamente ao longo dos últimos tempos prende-se com a necessidade de fazer acompanhar os avanços em matéria de alargamento com avanços também
na reconfiguração e reestruturação interna da União Europeia. Fomos dos primeiros a dizê-lo, numa altura em que não havia muito apetite, devo dizer, no plano europeu para abrir esta fileira de discussão, porque traz temas que são muito difíceis, todos os temas que têm a ver com mudanças na organização, na arquitetura institucional da União Europeia são temas muitíssimo difíceis, tudo o que tem a ver com o orçamento é, como ainda mais uma vez neste Conselho Europeu se viu, um tema de enorme sensibilidade no plano europeu e a necessidade que vai haver de reconfigurar políticas-chave da União Europeia, como a política agrícola, a política de coesão, são naturalmente temas em que se jogam interesses nacionais, desde logo para Portugal, muitíssimo críticos. E por isso, em temas tão difíceis que este alargamento vai obrigar a repensar, havia de início uma certa relutância em querer abrir estas discussões. Mas Portugal foi chamando a atenção desde o início que era impossível fazer um alargamento sem enfrentar estes assuntos. Sem enfrentá-los de forma séria. Não seria sério continuar a avançar, a dar passos em matéria de processo de alargamento de alguns países, ignorando ou disfarçando ou fazendo de conta que isso não vai trazer desafios muito importantes para a União Europeia e muito difíceis de superar. E, portanto, só sendo sérios, e durante muito tempo houve vários intervenientes nestas discussões que, numa lógica um bocadinho do politicamente correto e atendendo à situação muito dramática e muito emotiva que se passa designadamente na Ucrânia, foram tendo posicionamentos de enorme abertura em relação ao alargamento, mas sem querer colocar em cima da mesa também os desafios que esse alargamento vai trazer. E uma das coisas que o Governo sempre disse foi que isso não era uma atitude séria e, portanto, para sermos verdadeiramente consequentes com as decisões que estamos a tomar, quer quando atribuímos o estatuto de candidato à Ucrânia, quer agora quando abrimos as negociações com a Ucrânia, era preciso pôr em cima da mesa também o que isso vai implicar de reforma da própria União Europeia. Na altura isso foi muito criticado, até por alguns dos senhores deputados aqui presentes, dizendo têm reservas mentais, não querem a adesão da Ucrânia. Quando nós explicámos N vezes que não era disso que se tratava. Não se tratava de colocar qualquer entrave à adesão da Ucrânia, tratava-se sim de, sendo sério em relação à Ucrânia e ao seu processo de adesão, era preciso enfrentar também os desafios que isso vai trazer e ser honesto para com os nossos cidadãos e colocar também essas questões em discussão. E é isso que hoje em dia é claro e assumido a 27, que é preciso, em paralelo, discutir e avançar na adesão destes países, não só da Ucrânia, também dos Balcãs, por exemplo, que estão a esperar muito tempo, mas também naturalmente, abordar, não deixar de levar em linha de conta as enormes implicações que isso vai ter e a forma como vamos ter que nos ajustar a esse respeito. Entretanto, entusiasmei-me e não consegui gerir bem o meu tempo, peço desculpa, mas tudo isto vai estar em jogo desde logo na agenda estratégica que irá ser definida até ao verão e será um dos temas marcantes para o próximo mandato europeu. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do Chega intervir. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. Bom dia a todos. Vou fazer apenas um considerando inicial. O Sr. Deputado João Paulo Rebelo começou por dizer muito obrigado por ter vindo e pela sua disponibilidade. Vou fazer apenas uma nota, isto é uma adição regimental e, portanto, não nos está a fazer favor nenhum. O Governo está em funções e, portanto, teria que estar nesta reunião. Mas depois foi dizer disse uma coisa que era que a oposição tinha tentado acusar o Governo de incapacidade em relação à questão do alargamento. Eu não me recordo nunca ter ouvido pela parte da oposição, apenas da oposição que não está presente, que são aqueles que são anti-Europa, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que por norma não são vossa oposição, que são vossa colaboração. Portanto, fazendo esta nota, em relação à questão do alargamento e fazendo o paralelismo com a reunião anterior da Comissão de Assuntos Europeus, sabendo que começa a desenhar-se um processo de revisão de tratados, a primeira pergunta que eu gostava de lhe deixar é se acha que este processo de revisão de tratados poderá ter algum fundamento a curto espaço ou a médio prazo, sabendo que obviamente não é um processo consensual a nível dos 27,
e se acha que, inclusive, nesta questão do alargamento, não estamos a falar de que atualmente existe demasiado centralismo, e isto não faz de nós anti-Europa, mas que existe demasiado centralismo, e fazendo o paralelismo ou a sequência para o ponto seguinte, quando se fala da situação da Hungria e da questão do posicionamento que a Hungria teve. Primeiro, fazer aqui um parênteses em relação a estes governos de extrema-direita espalhados pela Europa, saudar o governo português, porque a par da Itália, gerida por Giorgia Meloni, e por esses fascistas italianos e perigosíssimos para a Europa, conseguiu estar no pódio. Tiveram dificuldade em dizer que era o governo de Giorgia Meloni, mas podem dizer à vontade que é uma política de extrema-direita perigosíssima para a Europa e perigosíssima para os Estados, com o qual Portugal agora gosta de se comparar, porque dá imenso jeito agora poder comparar. Mas, pegando na questão da Hungria e daquilo que falou, colocando aqui um anátema em cima da Hungria, do Sr. Viktor Orbán, dizendo que existia aqui uma política de chantagem. Não lhe parece que chantagem é o facto da União Europeia estar a reter 10 mil milhões de euros à Hungria por considerar que existe violação de direitos humanos e que o Estado de Direito está em causa, quando a própria União Europeia não dá um posicionamento em relação aos vossos parceiros espanhóis, nomeadamente ao PSOE, que continua a colocar o Estado de Direito em perigo quando negociam um governo com base de ter na mesa de negociações terroristas, separatistas e independentistas, e fazem aqui fronteira connosco. Não considera que o Estado de Direito em Espanha poderá estar em risco e que não deveria haver um posicionamento por parte do Conselho também em relação a isto? E se acha que a questão dos 10 mil milhões de euros à Hungria tem ou não tem uma consequência direta? E se a Hungria está ou não está a defender os seus interesses nacionais, a sua soberania, a sua autodeterminação, quando a Europa tenta condicionar a gestão de um país porque não gosta dos resultados eleitorais. E como não gosta dos resultados eleitorais, porque não fazem parte da mesma cor política, determina que faz uma retenção de 10 mil milhões de euros de fundos e a seguir diz, bom, o vosso assunto é para tratar à parte, agora resolvam aqui este problema. Nenhum de nós, pelo menos em Portugal, e pelo menos daqueles que aqui estão presentes, há outros que têm outro posicionamento, é contra o apoio financeiro à Ucrânia. Não vamos é pegar nas bandeiras, porque isso sabe o que é. Isso o que estamos a fazer é populismo, que é aproveitar a deixa de um assunto, tentá-lo misturar com o outro. Agora, na época de Natal, era quase misturar as folhosas e os sonhos, meter tudo na bimba e ver se dá o bolo rei. Não dá. Não dá. E estamos a tentar mostrar as coisas escamoteando e escondendo uma das partes da conversa que é importantíssima para tudo isto, que é a questão daquilo que têm feito à Hungria no posicionamento que está a ser claro por parte do Conselho Europeu e por todas as instâncias europeias. Mas depois vamos mais longe nesta questão dos direitos humanos. E, entretanto, percebemos que nas últimas reuniões a nível europeu, a Europa que está tão preocupada com os direitos humanos, para concluir, está, no entanto, muito empenhada no acordo da Mercosul. E eu gostava de lhe perguntar como é que analisam a questão no acordo da Mercosul com a questão da violação de direitos humanos e de Estado de Direito, nomeadamente quando sabemos que um dos líderes da Mercosul é precisamente a Venezuela, um Estado totalitário socialista que continua a ter gente na miséria e a passar fome e a ser exploração infantil e exploração de trabalhadores. Gostava de saber se existem dois pesos e duas medidas, tal como existem em relação à Espanha e aos outros Estados que não violam o Estado de Direito. Era basicamente para não estarmos internamente a dizer uma coisa e depois vamos lá para fora fazer outra e vimos com conclusões completamente díspares daquilo que é a realidade e uma destruição completa da realidade. Portanto, o que nós queremos é que o posicionamento seja transversal, que não tenhamos problemas em crucificar uns, em condenar outros, em dizer exatamente aquilo que é, mas de acordo com a realidade. Assim como volto ao início, dar os parabéns ao governo italiano desses perigosos fascistas de extrema-direita que conseguiram ter um resultado excelente, que logo imediatamente a seguir quem vem a Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, quanto ao tema revisão de tratados, o Sr. Deputado disse, começa a desenhar-se uma revisão de tratados, creio que isso já foi mencionado também antes nesta audição. Bom, eu não sei, o Sr. Deputado pode estar a referir-se a duas coisas. Uma delas é uma iniciativa do Parlamento Europeu, que recentemente, de facto, aprovou uma resolução propondo, tomando a iniciativa de uma ampla revisão dos tratados, aliás, da convocação até de uma convenção com vista a uma revisão dos tratados com um alcance bastante ambicioso. Isso será objeto de deliberação por parte de um Conselho Europeu futuro, mas, sinceramente, aí, a esse respeito, posso dizer-lhe que não me parece que seja o momento para abrir uma convenção e sequer para encarar uma revisão ampla dos tratados. Nesta fase em que nos encontramos, há
beira das eleições europeias e no atual contexto. Outra questão é diferente, a que poderá estar a referir-se, é a ideia também, enfim, por vezes se fala de uma revisão de tratados associada justamente a este movimento de preparação, de reforma interna da União Europeia com vista à preparação do alargamento. Aí a posição que Portugal tem tido é que, idealmente, devemos prosseguir reformas da União Europeia que possam ser feitas no quadro dos tratados atuais, designadamente do Tratado de Lisboa. Há vários mecanismos de flexibilidade que permitem, dentro do quadro do atual tratado, algum nível de reforma e, idealmente, é isso que devemos prosseguir. Em qualquer caso, temos primeiro que fazer esta discussão e só no final verificar se ela carece, de facto, de uma modificação dos tratados ou se pode ser feita integralmente no quadro dos tratados atuais. Aquilo que temos dito é que devemos focar-nos, sobretudo, no conteúdo destas reformas e naquilo que é preciso ser mudado e não, portanto, no processo de revisão dos tratados. Portanto, seria um erro começar agora a dizer que precisamos de mudar os tratados e iniciar um processo de abertura dos tratados sem uma ideia clara do que é que precisa de mudar. Portanto, devemos primeiro pôr-nos de acordo quanto àquilo em que é preciso reformar e depois se verá, no final, se isso pode ser feito sem mudança de tratados ou se implica mudança de tratados, que mudança de tratados é, se pode ser feita por via dos tratados de adesão quando os novos Estados-membros entrarem, se implica outro tipo de reformas mais ambiciosas, mas primeiro devemos pôr-nos de acordo a esse respeito e, portanto, não pôr o carro à frente dos bois. Depois, Sr. Deputado, queria agradecer-lhe por, ao contrário do PSD, ter saudado Portugal por estar no pódio da execução do PRR. Pronto, vejo que o Sr. Deputado está um bocadinho mais atento do que outros deputados nesta sala e que não tem pudor, apesar do momento pré-eleitoral em que já nos encontramos, de certa forma, em reconhecer e em saudar até o governo português por estar no pódio da execução do PRR e, portanto, agradeço-lhe por essa forma tão clara e tão cândida como fez este reconhecimento muito claro dos grandes esforços e dos resultados que o governo português tem tido, de facto, ao nível da execução do PRR. Quanto à Hungria e ao Estado de Direito, o Sr. Deputado, o Estado de Direito é uma coisa muito séria e que levamos muito a sério e, portanto, não posso concordar consigo quando diz que houve uma retenção de fundos à Hungria porque a União Europeia não gosta dos resultados eleitorais nesse país. Não, não é disso que se trata. Do que se trata é mesmo da constatação de um risco de violação do Estado de Direito. E, portanto, em função de o incumprimento de estándares essenciais em matéria de Estado de Direito, a União Europeia agiu no quadro dos mecanismos que estão em vigor, designadamente do regulamento de condicionalidade, e, portanto, o que fez foi aplicar aquilo que são as regras europeias quando há infrações, quando há violações àquelas que são as regras do Estado de Direito. E essa é uma matéria importantíssima, porque o Estado de Direito é essencial, quer para os países candidatos, ainda agora falámos do alargamento, é um dos critérios essenciais no âmbito dos critérios de Copenhaga, mas é depois um critério permanente de presença neste espaço que é a União Europeia e, portanto, deve ser assegurado a todo o tempo por qualquer um dos Estados-membros. Quanto ao acordo com o Mercosul, sim, Sr. Deputado, nós temos apoiado muito a conclusão ou o avanço neste acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Infelizmente não foi possível fazê-lo até ao final deste ano como teríamos gostado e não houve os avanços que nós teríamos desejado nessa matéria, infelizmente, mas é algo que gostaríamos muito que se pudesse concluir as negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Mercosul esse que já agora, Sr. Deputado, informo, em relação à Venezuela, ela está suspensa do Mercosul e, portanto, não se trata de fazer qualquer acordo comercial com a Venezuela, uma vez que ela foi suspensa desta organização regional e, portanto, não é com a Venezuela que estamos a negociar um acordo comercial. Obrigado. Muito obrigado. Concluímos assim a primeira ronda. Tenho agora 3 pedidos de palavra para a segunda ronda e vou dá-los pela respectiva ordem de entrada. Deputado Paulo Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para esta segunda ronda porque impõe-se clarificar aquilo que foi a intervenção quer do Sr. Secretário de Estado, quer do Sr. Deputado João Paulo Rebelo, que ambos percebemos a sua intenção e o período de pré-campanha e o seu elogio, em algumas partes infundado do nosso ponto de vista, justifica. Eu peço que os serviços distribuam um relatório publicado a 13 de novembro pela Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência português.
Neste relatório de 13 de novembro, sensivelmente há um mês, diz-se que podemos verificar, e cito, que 22 investimentos, medidas ou submedidas, tiveram um agravamento na apreciação da sua execução quando comparados com fevereiro de 2022. Este relatório conclui ainda que 20 dos 86 investimentos estão num estado crítico e preocupante. Fim de citação. O que eu perguntei ao Sr. Secretário de Estado foi muito simples. Sobre esta circunstância aqui identificada, se avalia bem a deterioração de 23% desses investimentos e essas medidas afetas ao PRR português. E também se o Governo português notificou a Comissão Europeia desta circunstância. Foi isso que lhe perguntei. Não foi se o senhor tinha recebido uma tranche, se ia receber 3, se ia receber 4. A nossa preocupação centra-se num relatório objetivo de acompanhamento e o Sr. Secretário de Estado poderá dizer não, aquilo que há um mês foi aqui identificado de derrapagem crítica, está tudo resolvido. Ou se não está, e a pergunta é essa, se notificou as razões por não estar ou por estar, neste caso, a Comissão Europeia. É somente essa a pergunta. Os elogios e, digamos, o folclore político de pré-campanha, volto a deixar para a intervenção do Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. O Deputado Bruno Nunes tem a palavra, entretanto ausentou-se. Passo ao Deputado João Paulo Rebelo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, tal como o Sr. Deputado Paulo Muniz o referiu a si e a mim na intervenção, eu vou fazer o favor de o referir a si e de referir também ao Sr. Deputado Paulo Muniz. O Sr. Secretário de Estado, acho que foi bem claro já nas respostas que foi dando, mas de qualquer das maneiras eu não fiz assim tão rasgado elogio. Eu apenas reconheci o que foi a sua permanente cooperação e colaboração com esta Comissão dos Assuntos Europeus, evidentemente reconhecendo que as audições são, evidentemente, decorrem do acompanhamento obrigatório que esta Comissão tem que fazer e da obrigação do Governo estar. Agora, o Governo pode estar de diversas formas e o que eu reconheci foi que, na pessoa do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o Governo esteve sempre, volto a frisar, colaborante e cooperante. Depois, relativamente aos tempos que se adivinham, imediatos, são os tempos de Natal e, portanto, teremos sempre a oportunidade, no final desta audição, de desejar boas festas a toda a gente. Agora, quem trouxe para aqui política mais interna não foi seguramente o Partido Socialista. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Muniz pode reiterar esta intenção de discutir aqui política interna. Falo, obviamente, com toda a sua legitimidade e da forma como entende. Mas não deixa de fazer aqui um exercício algo difícil, Sr. Deputado Paulo Muniz. Porque se, de facto, só por esta razão, se de facto nós estamos a ser reconhecidos com o pódio, como disse o Sr. Secretário de Estado, nos reembolsos, portanto, seguramente, alguma coisa estamos a fazer bem. Ao contrário do Sr. Deputado Paulo Muniz, que na sua intervenção tem que lhe dizer, porque o Sr. Deputado Paulo Muniz é muitas vezes simpático, mas depois, como se costuma dizer em linguagem desportiva, deixa o pé para trás a fazer-se à falta. O Sr. Deputado, na sua intervenção, conseguiu meter a TAP neste barulho. Sabe? E o Sr. Deputado tem um grande descaramento ao fazê-lo. Sabe porquê? Porque faz parte de um partido que nunca até hoje disse o que faria a TAP no tempo da pandemia. Nunca disse objetivamente o que faria. E, portanto, é mesmo de descaramento de que se trata. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, entretanto, já temos a presença do nosso colega Bruno Nunes. Dou-lhe a palavra de seguida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até abril será assim, somos apenas uma na Comissão, depois a partir de abril já seremos mais e a coisa já se compõe, torna-se mais fácil gerir os tempos. Bom, em relação à intervenção do Sr. Secretário de Estado, em relação ao Sr. Secretário de Estado, tenham calma, as eleições são só 10 de março. Calma. Dizer-lhe o seguinte, em relação à questão da Venezuela, todos sabemos que a Venezuela está suspensa, mas todos vimos também as declarações do Presidente, essa pessoa idónea de Estado de Direito, que é Lula da Silva. Vimos as declarações dele a semana passada em relação à Mercosul, a dizer que a suspensão à Venezuela não faz sentido nenhum e, portanto, mais tarde ou mais cedo a Venezuela estará dentro deste acordo. E isso preocupa-nos o acordo com a Venezuela, preocupa-nos a preocupação que a União Europeia tem tido e a Sra. Ursula von der Leyen tem tido com negociações e aproximações à China, esse Estado
que não é nada totalitário, que preserva tanto os direitos humanos, aliás, que tem um princípio de liberdade de expressão que é um bocadinho a lógica do se pensas que pensas mal por quem pensa por ti é o Comitê Central, e a coisa funciona de uma forma muito, muito aberta, por isso nessa área estamos tranquilos. Em relação à questão dos fundos do PRR, também percebemos o enquadramento de como é que chegamos aqui, percebemos inclusive na questão da descentralização na área da saúde, que era importante para cumprir algumas metas na área do PRR e descentralização até de verbas para as câmaras municipais, que não é da sua competência, não é da sua área, mas em que o Primeiro-Ministro de missionário fez questão de ir à reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses e dar ali um apertãozinho de ou assumiam as competências ou então o PRR até final do ano a tranche não seria transferida. Portanto, estamos muito à vontade. Gostava de ter ouvido a sua parte da mesma maneira que eu tive abertura para dizer que reconheço algum cumprimento de metas, gostava de ouvir da sua parte também a expressão desse grande exemplo que é de Giorgia Meloni e a Itália e o facto desses neofascistas estarem a ter um resultado espantoso, que agora até nos dá jeito nos compararmos com eles, não é? E termos esta ligação. Pegando nesta questão de ir à Itália, vamos falar da questão do Pacto Migratório, porque foi levantado a questão do Pacto Migratório. Gostava de um comentário seu em relação àquilo que na semana passada tivemos aqui também na Assembleia da República, na Comissão dos Assuntos Europeus, e do facto da diretiva comunitária que vem suspender a hipótese de suspensão de vistos, que inclusive o Partido Comunista Português não está cá para se defender, mas que tentou fazer, através do seu parecer, uma proposta para depois um projeto de resolução para subir a plenário, para tentar reverter algumas das normas que ali estavam colocadas. O seu comentário em relação a isto e perguntar-lhe muito diretamente para que fique esclarecido, se esta suspensão por parte da União Europeia em relação à suspensão provisória, à suspensão de vistos com países terceiros e com acordos com países terceiros, se pode colocar em causa o famoso acordo da CPLP, que já debatemos aqui tantas vezes. Obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado, darei a palavra ao Sr. Secretário de Estado, mas antes disso informar que o relatório que o Sr. Deputado fez referência já foi distribuído para os e-mails dos Srs. Deputados e dado um exemplar ao Sr. Secretário de Estado em formato de papel, para que todos possamos ter acesso a essa informação. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que terá, portanto, o tempo equivalente ao somatório das intervenções, que é de 5 minutos e 32 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, todos nós conhecemos essa estratégia, não é? O relatório de 13 de novembro é que interessa. Vamos ignorar tudo o resto. Vamos pôr uma venda e ignorar que a Comissão Europeia aprovou o terceiro e o quarto desembolso, reconheceu que as metas e os marcos foram cumpridos. Estamos apenas nós e a Itália, Sr. Deputado Bruno Nunes, temos um quarto desembolso aprovado. Vamos ignorar tudo isso, nem vamos falar. Mas o relatório de 13 de novembro, é o quê? O que é o relatório de 13 de novembro? O relatório de 13 de novembro é o relatório interno de Portugal, da Comissão de Acompanhamento do PRR, Comissão de Acompanhamento criada pelo Governo para acompanhar o PRR. Qual é a função da Comissão de Acompanhamento? É justamente olhar para o futuro do PRR e ver que projetos é que carecem de mais atenção, que projetos é que carecem de um acompanhamento mais personalizado, que projetos é que podem eventualmente estar a ficar para trás, fazer um alerta, uma chamada de atenção. E no cumprimento dessa sua missão, a Comissão de Acompanhamento, no último relatório que apresentou, enfim, já apresentou vários outros, não é? Chamou a atenção que há alguns projetos que carecem de uma atenção, projetos para o futuro, que estão datas e, portanto, metas e marcos para o futuro, que carecem de uma atenção para garantir a sua execução quando chegar esse momento no calendário. E é isso justamente que o Governo está a fazer, a acompanhar esses projetos, a garantir que aquilo precisa de um acompanhamento maior para não derrapar, que possa andar para a frente, etc, etc. Agora, quanto àquilo a que estamos obrigados em 2023, as metas e marcos associados ao terceiro pedido de desembolso e as metas e marcos associadas ao quarto pedido de desembolso estão cumpridas, Sr. Deputado. Estão cumpridas. Só nós, a Itália, é que cumprimos essas metas ao ponto de permitir fazer um pedido à Comissão e a Comissão reconhecer que, sim, senhora, tinham sido cumpridas e, portanto, justificava-se o quarto pedido de desembolso. Portanto, naquilo que são os marcos de calendário já decorrido, Portugal está a executar de acordo com o previsto. Claro que, olhando para a frente, há uma comissão de acompanhamento que faz recomendações,
como é o seu papel. Agora, transformar isso num elemento de gincana política, dizer este relatório é que interessa e que mostra aqui um problema, não é verdade, Sr. Deputado. Isso é uma adulteração dos factos. Eu conheço esse relatório, todos nós conhecemos esse relatório, todos nós damos uma grande importância àquilo que são as recomendações da Comissão de Acompanhamento, porque justamente a criámos com essa missão, poder acompanhar o PRR e dizer o que é que carece de um trabalho mais intenso. Agora, Sr. Deputado, tentar chamar a atenção para esse relatório de há mais de um mês atrás, quando ontem a Comissão Europeia reconheceu que, sim senhora, cumprimos aquilo que tínhamos de cumprir em 2023, é realmente um exercício de cherry picking, digamos assim, bastante intenso. Depois, com isso creio que respondo também às questões que o Sr. Deputado João Paulo Rebelo tinha suscitado. Em relação ao Sr. Deputado Bruno Nunes, bom, quanto à Venezuela, já lhe disse, de facto está suspensa, não participa no Mercosul, portanto não estamos a fazer nenhuma negociação comercial com a Venezuela. Depois não percebi a referência à descentralização na área da saúde, mas posso lhe dizer que estamos a 20 municípios de cumprir as metas que estavam previstas no PRR em matéria de descentralização na área da saúde e, portanto, também esse marco estará em breve, creio eu, cumprido, baseando-se ele naturalmente na vontade autónoma, independente de centenas de municípios espalhados pelo país de quererem assumir essas competências. Quanto ao pacto migratório, eu não conheço os desenvolvimentos parlamentares que o Sr. Deputado se referiu, portanto sobre eles não os irei comentar. Posso dizer apenas que foi concluída esta semana, ontem ou anteontem, um acordo muito importante entre o Parlamento Europeu e o Conselho a propósito do novo Pacto para as Migrações e Asilo, cujo conteúdo não é inteiramente coincidente com aquilo que nós mais desejaríamos. Em todo o caso, ter havido uma reforma de instrumentos essenciais a nível europeu nesta matéria é um desenvolvimento muito importante. É uma reforma que era, enfim, reconhecida por todos como necessária há largos anos, e há largos anos que se tentava, sem sucesso, obter um consenso quanto aos termos dessa necessária reforma e, portanto, o facto de, finalmente, no plano legislativo, se ter alcançado um acordo é um desenvolvimento positivo. Que os termos desse acordo não são inteiramente alinhados com aquilo que nós mais gostaríamos e com aquilo que é a nossa visão quanto ao tema das migrações e vemos aí alguns desenvolvimentos preocupantes no plano europeu, enfim, e no plano da União Europeia e no plano de outros países europeus, quanto enfim, nesta matéria, algumas tendências que, a nosso ver, são preocupantes e absolutamente injustificadas, quando ainda recentemente em Portugal tivemos uma ampla notícia dos benefícios até para a segurança, designadamente no que diz respeito à segurança social, que a migração traz ao nosso país, para além das vantagens demográficas, para além da necessidade de mão de obra que existe, etc, etc, etc. Temos discutido amplamente esse tema, o Sr. Deputado conhece bem as posições do Governo português e, portanto, a esse respeito, creio que é importante ter havido um acordo quanto à reforma das regras em matéria de migrações e asilo, embora não possa estar de acordo com todos os termos em concreto desse mesmo acordo. Sr. Secretário de Estado, e com a sua intervenção, portanto, esta audição fica concluída, não sendo ainda absolutamente certo que esta seja a nossa última reunião, provavelmente não o será, mas, enfim, podendo eventualmente sê-lo, também queria deixar uma palavra de agradecimento renovada a todos os colegas. Foi muito gratificante ter trabalhado convosco e agradecer-vos pelo excelente clima de trabalho que propiciaram e, naturalmente, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus pela sua permanente e pronta disponibilidade para aqui vir prestar-nos informações e esclarecimentos. Tenho ainda, como disse há pouco, a dúvida relativamente ao Conselho Extraordinário de 1 e 2 de fevereiro e creio que haverá ainda um Conselho Ordinário antes de entrar em funcionamento o novo Parlamento. Portanto, pelo menos nessas duas vezes, o
Primeiro-Ministro ou o Secretário de Estado, ou ambos, virão. Desconheço se o farão e irei tentar esclarecer com o Sr. Presidente da Assembleia se, sobretudo no pós, se virá à Comissão ou se será também à Comissão Permanente. De qualquer modo, mesmo que seja na Comissão Permanente, não deixaremos certamente de lá estar presentes para assistir e alguns participar, se a ela pertencerem. E, por isso, um agradecimento uma vez mais e o desejo de bom Natal e de um próspero Ano Novo em todos os planos, incluindo os políticos, naquilo que não sejam incompatíveis com os meus próprios sucessos. Muito obrigado, então. Está encerrada a nossa reunião.